modulação do comportamento, na aquisição de novas aprendizagens, no caso do exercício físico e da prática desportiva. O primeiro conceito dele muito importante é a questão da elaboração de conceitos. As pessoas, desde a tenridade, desde criança até adulto, ninguém nunca para de estar nesse ciclo, né? Porque sempre a aprendizagem ela só para quando você morre. Assim, você passa, o primeiro postulado a pessoa faz um esforço para pegar os conceitos simples, né? Os conceitos muito menos elaborados e transformá-los em conceitos, conhecimentos e saberes sistematizados, ok? Então, a escola exerce muito bem isso, mas o próprio ambiente é uma teoria sócio-histórica, então é interacionista, ela leva muito em questão a força do ambiente na condução e na conduta no aprendizado da pessoa, partindo de que a mente é aprender. Então, assim, a gente sempre está fazendo esse esforço. Então, na prática esportiva, independente da modalidade que você esteja praticando, sempre que você está aprendendo algo novo, sempre que você está no desafio, até sofrendo, penando ali para aprender, na área do saber fazer, na área da formação de conceito, você está sempre no esforço ali para partir dos conceitos mais simples, por exemplo, saber descrever uma coisa, saber nomear, saber pronunciar determinada palavra. Aí você entra no segundo nível, que é saber operar, saber fazer, saber manipular determinada coisa, até o nível da formação de atitude, que é onde eu falo que para você fazer uma coisa bem, ela tem que estar na massa do sangue, ela tem que estar ali no seu atitudinal, que é o último nível. Então, quando eu falo muito nessa questão da gradação das aprendizagens, né? Saber escrever, saber operar e saber decidir, que é o mais alto nível de aprendizagem, que é na formação de atitude, eu estou nada mais, nada menos dizendo que eu estou trabalhando na base do que Vygotsky falou, que é o esforço que a pessoa faz em qualquer cultura que ela viva, em qualquer ambiente que ela tenha nascido, ela sempre está fazendo esse esforço, sem nem se perceber, de partir das coisas mais simples, dos conceitos mais simples, aos conceitos mais elaborados, ok? O segundo nível, o segundo postulado dele, mais importante que eu acho, é o que eu chamo de zona de desenvolvimento proximal, que tem a ver com aquele que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, dando sugestões para professores, para técnicos, em qualquer área, em qualquer assunto, para você colocar sempre o desafio de colocar os mais experientes para vivenciar determinadas circunstâncias, determinadas tarefas, com os menos experientes. Para quê? Para que os menos experientes tenham, nesses mais experientes, uma certa referência. Claro, a cabeça do mais experiente tem que estar boa para dar um bom exemplo. Então, na zona de desenvolvimento proximal, ela diz o seguinte, que a gente sempre, na nossa vida, sem nem saber, sem nem ser questão só de escola, a gente sempre está tomando como referência alguém mais experiente do que nós, sem nem essa pessoa saber, e às vezes sem nem nós mesmos tomarmos consciência disso. É a questão da construção de modelo. Então, na base, a zona de desenvolvimento proximal, ela traça a diferença entre um problema que você vai resolver, um desafio que você vai enfrentar, você fazendo aquilo só, de maneira solitária, sozinho ali, e você fazer com alguém mais experiente perto de você. Então o cara está praticando determinada modalidade, está correndo, está nadando, está praticando vôlei de praia, está tênis de mesa, está jogando futebol. Então a diferença naquela habilidade, naquela parte daquela competência para desempenhar aquele esporte ou aquele exercício físico, só a ZDP, a zona de desenvolvimento proximal, é a diferença em que você cumpre determinada parte do arcabouço de competência para aquela tarefa na área do esporte ou do exercício físico, de que você cumpre sozinho para que você cumpre acompanhado por alguém, na ajuda de alguém mais experiente. Sempre temos alguém mais experiente perto de nós. Você vai para uma academia, aí você está lá fazendo exercício tal, eu não preciso dessa ajuda não, mas o cara está lá olhando para você. E às vezes a pessoa não está presencialmente, tenha isso na mente. Às vezes o mais experiente não está presencialmente, no aqui e agora daquilo que você está fazendo, mas o mais experiente está no seu pensamento.
Eu tenho algumas tarefas, por exemplo, principalmente correndo, que eu faço só. Eu faço solitariamente, mas solitariamente é o que você pensa. Eu estou cheio de grandes experiências ali na minha mente. Já hoje mesmo eu fiz um treino bastante forte, lá na Via Costeira, de 10 km. O pessoal estava lá para registrar. E o pessoal disse, eita, o senhor está indo só hoje, né? Eu disse, eu sempre ando acompanhado. Você não está vendo ninguém do meu lado, mas eu estou cheio de mestre aqui na minha mente. E fui e voltei, que eu fui testar uma ladeira lá, principalmente na volta, ali na Via Costeira, lá em Natal. Então, a ZDP sempre está fazendo essa referência. Agora, o melhor de tudo é o quê? No aprendizado, na prática do esporte, principalmente, e em outros desafios, né? Em outras, para aquisição de outras competências, é importante que você esteja sempre com esses mais experientes. Por isso, mais uma vez, aviso, a importância no planejamento das tarefas de aula e de instrução, sempre você mesclar, vez por outra, os mais experientes com os menos experientes, seja na natação, seja no basquete, seja no voleibol, seja em qualquer tipo de esporte, e seja em qualquer situação. Por exemplo, se uma pessoa está estudando para um concurso e ela está com o mais experiente perto dela, ajudando, passando um bizu para ela vai chegar no nível atitudinal melhor, ok? Para que no atitudinal você vai ter mais força para você enfrentar um desafio só. Eu estou falando aqui só entre aspas, porque sozinho dificilmente você está. Você está com pessoas no pensamento. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu tenho algumas pessoas aqui no meu pensamento. Vamos lá? E o terceiro postulado é a questão da linguagem. A linguagem é a salvação. A linguagem é o que nos fez chegar à civilização, né? Civilização. Às vezes é até questionado, será que nós somos civilizados mesmo? Mas a linguagem é uma questão de sobrevivência. E a linguagem, existem dois fundamentos dela. Dois componentes importantes na linguagem. A linguagem trabalha com a questão psíquica, que pega como referência os signos, os símbolos, as imagens, as referências gráficas, digamos assim. E a outra referência são os objetos, as engrenagens, as coisas. Então, nós formamos a linguagem como uma questão de sobrevivência, por isso que nós nos comunicamos. As pessoas de aprendizagem em nível mais alto do atitudinal, elas têm a linguagem mais elaborada. Elas, por exemplo, elas transmitem, elas se comunicam através de metáforas, né? Os grandes poetas, os grandes escritores, os grandes músicos, as pessoas mais inteligentes geralmente trabalham por linguagem, ou seja, trabalham por metáfora. Elas dizem uma coisa passando por outra, usando símbolos, usando sinais, coisas assim. Então, a linguagem é muito importante. Na área do esporte, quanto mais você tem elaborado a linguagem, quanto mais você é assertivo naquilo que você está fazendo. No esporte, na prática do exercício físico. Fico por aqui, passei os 10 minutos, mas cumpri a missão aqui de fazer um resumo sobre as contribuições de Vygotsky e sua psicologia sócio-histórica. Valeu!